Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Estou hoje aqui com a doutora Lilian Parra, diretora executiva responsável pelos médicos da cidade do Recife. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada. E hoje, Lilian, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o autocuidado do médico. Quando foi que você parou para cuidar de você? Fazer os seus exames periódicos, procurar saber tudo que você procura saber do seu paciente. Como é que está o colesterol, a glicemia, como é que está o seu IMC. Então, o assunto hoje é esse. É a gente tentar fazer com a gente o que a gente procura proporcionar para o outro. Tirar hoje esse olhar do outro e colocar para dentro. Perfeito, Lilian. Hoje em dia, com o dia a dia, né, as pessoas deixam de se cuidar, né, deixam de praticar atividades físicas, porque a vida hoje está mais atribulada. O médico, principalmente hoje, como há uma defasagem salarial muito grande, há tempos anteriores, precisa de mais empregos, e ele tendo mais empregos, mais tempo para trabalhar, menos tempo ele tem para sua família e para se cuidar mesmo. Além do que, muita pressão no trabalho, que afeta também o psicológico das pessoas. Hoje em dia existe um aumento substancial no número de suicídios dentro da categoria médica, né? Uso abusivo de drogas, sejam lícitas ou ilícitas, né? Adoecimento por depressão, ansiedade, enfim. E o que é interessante é que os gestores ainda não se atinaram, tanto os municipais quanto estaduais, a cuidar de quem cuida dos outros, né? Exato. Não se atinaram. Qual é a sua percepção em relação a isso, Lilian? A minha percepção é que o gestor, ele trata isso como se fosse um problema do médico. E, na verdade, é um problema de todo mundo. É um problema do médico. E da sociedade. Da sociedade, do gestor, do paciente, porque aquele adoecimento vai se agravar se não for tratado. E quando esse médico se afasta, na grande maioria das vezes não tem nem quem substitua. Então a gente tem hoje, na Prefeitura do Recife, uma situação de colegas que se afastam por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano. E os pacientes E ficam, Deus dará. aquela equipe fica descoberta. Então, não foi só o médico que foi prejudicado, não foi só um problema do médico. Enquanto esse médico está trabalhando doente, isso prejudica a assistência que ele está prestando também, muitas vezes. Então, não é um problema só do médico, é um problema também do paciente. Uhum. Por isso que é interessante os nossos gestores se preocuparem mais com a saúde de sua equipe de saúde, né? Porque o afastamento profissional tem repercussões muito negativas na comunidade, né? Você não passa a não ter mais aquele serviço oferecido, e isso poderia ser evitado com medidas muito simples, né, Lilian? Quais medidas você acharia que seriam interessantes os nossos gestores implementarem para melhorar a saúde física e mental dos profissionais de saúde, principalmente dos médicos? Medidas que incentivassem a qualidade de vida, como algumas empresas já praticam hoje, de dispensar 2 a 4 horas por semana para que ele faça uma atividade física. Então, 4 horas por semana, desde que comprove que está numa academia, que está frequentando, porque são medidas que vão repercutir na saúde desse funcionário. Tornar os ambientes de trabalho mais agradáveis. A gente trabalha em ambientes extremamente insalubres. Inóspitos, né? Inóspitos. Sim, salas tomadas de mofo, salas muito pequenas, com acústica ruim, com iluminação ruim. Então, isso dia a dia vai adoecendo também o trabalhador. Então, ambientes menos estressantes,
Quer dizer, no momento que a Mau gente trabalha, dimensionamento, né? exato, no Por momento que exemplo, a às gente vezes botam uma equipe do PSF, em vez de seguir a regulamentação do Ministério da Saúde, que é 3 a 4.500 pessoas, botam às vezes o colega num PSF que atende 10 mil pessoas. Exato, o excesso de pacientes na atenção básica, nas urgências, nas emergências, isso leva a um adoecimento de toda a equipe. A realidade hoje que a gente vê de adoecimento, ela não é uma exclusividade do médico. A gente tem também um número imenso de suicídio entre as enfermeiras. A gente tem um número grande de afastamento por problemas psiquiátricos, depressão, ansiedade, não só entre médicos. Vai do médico, dentro da equipe, passa pela enfermeira, técnico de enfermagem, agentes de saúde, muita gente de saúde, doente. Então, isso mostra que não é um problema daquela categoria, é um problema daquele local de trabalho, daquela profissão. Perfeito, Lilian. Nós vemos, por exemplo, em muitos hospitais daqui, muitos afastamentos. Também nos PSF, né? Em relação principalmente a essa questão da sobrecarga de trabalho. E eles realmente trabalham em ambientes inóspitos que levam ao adoecimento, né? Eu acho que os nossos gestores municipais têm que pensar um pouco mais na qualidade e menos na quantidade, porque, ao que parece, eles se preocupam apenas com números, se preocupam apenas em ter alguém lá atendendo de qualquer forma, de qualquer jeito, sendo que às vezes esse jeito com que o paciente é atendido não é talvez o melhor nem para ele nem para o profissional médico, que muitas vezes fica sobrecarregado, né, pelo quantitativo. E precisamos, na minha concepção, que os gestores mudem essa chave, né? Passem a olhar mais um pouco para o qualitativo do que para o quantitativo, né? E isso aí eu acho que traria muita repercussão positiva para a saúde mental dos profissionais médicos, né? Que se sentem angustiados de serem obrigados a abraçar o mundo inteiro, sendo que eles não têm como abraçar esse mundo, né? Não tem como. Não tem como. E assim, para a gestão, parece-me que é realmente só uma questão de números. Então, você pode apresentar um número de consultas realizadas elevadíssimo, mas qual foi a resolutividade dessas consultas? Com relação à qualidade, você teve tempo para ouvir o paciente, para examinar, ou você teve que fazer apressadamente porque tem uma quantidade imensa lá fora e o pessoal está ficando revoltado, está ficando agressivo. Então, tudo isso influencia. Outra coisa, você atendeu aquele montão de gente. Nada do que você prescreveu tem na farmácia da unidade. Então, Aí o paciente volta para você, o né? paciente volta com o mesmo problema e fica aquele ciclo. Então, ou você pede os exames e ele não consegue fazer. Então, eu acho que a gente tem que realmente sair dessa Isso acaba questão. angustiando o médico, né? Porque nós somos seres empáticos, né? Para quem eu creio assim que a maioria dos médicos, se não todos, ele, quando escolheu ser médico, ele escolheu por sentir uma empatia pelo próximo e querer cuidar do próximo, né? Para restabelecer a saúde do próximo. E quando você vê que o serviço não é resolutivo e que não contribui para a resolução do problema daquela pessoa que você está cuidando, você também acaba adoecendo indiretamente. Sim, né? isso é extremamente estressante. Isso é muito estressante. Porque a gente fica com aquela sensação de estar enxugando gelo, de estar andando numa esteira que você anda e não sai do lugar. E o paciente, pior que às vezes ele sai do lugar para um lugar pior. A gente vai vendo o paciente agravar dia a dia e nada se consegue. A gente passa uma medicação, não tem, a gente pede uma avaliação de um especialista, não consegue, pede um exame, também não consegue fazer. Então isso vai também angustiando muito. Isso aí eu vi muito, sabe, Lilian? Foi naquela crise da pediatria, daquela epidemia de doenças respiratórias. Sim. Em que as emergências pediátricas daqui, da cidade do Recife, estavam superlotadas. Os pacientes às vezes ficavam revoltados por não ter medicação, por não ter profissionais, e eles acabam descontando no profissional que está lá na ponta, que não tem nada a ver com a ingerência dos gestores.
E por isso que muitos colegas vêm abandonando a medicina, muitos colegas vêm se suicidando, muitos colegas vêm aumentando a dependência. A dificuldade que foi para os serviços para aumentar o quadro de pediatras durante essa crise deixou muito claro isso. Assim, como a gente está carente de pediatra. Por quê? Porque Falta de muitos política pública. muitos que se formaram, fizeram uma residência, abandonaram a pediatria por conta desses estresses. E assim, as pessoas têm que entender que fazer aquele barraco, agredir a equipe, só vai piorar as coisas. Porque a equipe já não estava conseguindo dar conta. Imagina que é você trabalhar sob uma pressão dessa, logo após você sofrer uma agressão, seja verbal, seja física. Então isso só dificulta para todo mundo. Vários profissionais trabalham também com problemas de saúde. Então a gente tem casos de, por conta de uma confusão, um colega da equipe, uma técnica de enfermagem, um enfermeiro, um médico, fez um pico hipertensivo, teve um problema maior, teve que ser afastado ali. Quer dizer, já diminuiu a equipe ainda mais. Então, esse tipo de problema só dificulta para quem está lá. Nessa crise da pediatria, se a gente tivesse uma atenção básica bem estruturada, não teria impedido, mas teria melhorado muito. Porque nessa época a gente estava nas unidades com falta de medicamento muito grande. Então, muitas medicações que poderiam evitar o agravamento das crianças, corticóide, antihistamínico, as bombinhas, estavam faltando. E aí o que acontecia? Essas crianças agravavam e iam para a urgência, ou essa criança nem chegava a agravar, porque a mãe de uma criança asmática, ela sabe quando o filho dela vai cansar. Pela tosse, meus 2 filhos têm, e assim, pela tosse, aquele chiadinho, a gente já sabe que o menino vai cansar. Então, aquela mãe sabia que o menino ia cansar, ela não esperou ele cansar. Ela levou logo para a emergência. E aí ficou mais gente ainda, e as crianças mais graves, passando outras coisas para os outros que estavam lá, mais saudáveis, e começa aquela confusão, fica muito estressante. Sair com criança para um ambiente hospitalar é muito estressante, porque eles vão ficando entediados, eles querem correr, eles querem brincar, eles querem passar a mão e lamber tudo. Então, os pais vão ficando também estressados. E isso vai terminar descontando na equipe. E aí, isso vai gerar um desconforto na equipe, uma questão de saúde mesmo, um adoecimento com o passar do tempo, levando muitos a deixarem a profissão, e aí vai tornando aquilo ali escasso. E aí, no momento que a gente precisa, não tem. Né? Agora, uma coisa que eu acho importante, Rodrigo, de colocar, é que assim, a gente tem que cobrar dos gestores nossos um empenho nessa questão da saúde do trabalhador. Mas a gente, enquanto trabalhador, a gente também tem que assumir o compromisso de cuidar da nossa saúde. Então, assim, como é que a gente está cobrando um gestor se a gente não está fazendo nada pela gente? Então, assim, questão de atividade física, a gente passa para todos os nossos pacientes. Paciente com exame bom, paciente com exame ruim. Atividade física é um preventivo para uma série de problemas. A gente tem que fazer. E a gente não faz. A gente orienta o nosso paciente, mas a gente não segue aquela orientação. Então, eu acho que é colocar como um remédio mesmo. Tem colegas que, inclusive, gostam, sentem as endorfinas, não vai olhar, já sente falta e gosta. E é aquele momento dele de fazer uma coisa que não seja relacionada à medicina, como aquele momento é para ele. Isso já ajuda muito, tanto na parte física como na parte mental. Tem outras pessoas que não. Assim, eu faço atividade física com uma certa regularidade, mas eu encaro como um medicamento. Aquele remedinho amargo que a gente tem que tomar mais fácil, porque é um investimento. Eu já tive problemas de coluna, então melhorei muito com a atividade física. E a gente tem que investir na gente, porque a gente vai envelhecer, a gente vai ter passar por outros processos e a gente tem que se preparar. Estamos envelhecendo. Isso, a estamos cada envelhecendo. segundo que passa. E a gente tem que se preparar.
E a gente vê que a gente tenta preparar muito bem o nosso paciente, mas a gente não se prepara. Então, investir realmente numa atividade física, numa boa alimentação. Quantas vezes a gente não troca uma refeição por um lanche porque está correndo de um lugar para o outro? Quem nunca almoçou no carro, que joga a primeira pedra, né? Acho que todo médico já almoçou no carro uma vez ou várias vezes. Então é isso, a gente também pensar na gente, fazer os nossos exames periódicos e preventivos, procurar se cuidar, ter um momento nosso mesmo para fazer coisas que a gente gosta, investir no nosso bem-estar. Isso é muito importante, porque a gente estando bem, a gente está mais fortalecido até para enfrentar essas dificuldades. Perfeito, Lilian, é isso mesmo. A pessoa tem a iniciativa de fazer atividade física, fazer uma dieta, fazer os exames. E em relação à questão dos ambientes inóspitos, se você está passando por um problema nesse sentido, de trabalhar num local que não tem condições éticas para você exercer dignamente medicina, seja por causa da estrutura física do ambiente, ou seja por causa do mau dimensionamento da equipe, você pode também nos procurar aqui, que nós vamos lhe acolher, vamos escutar a sua demanda e vamos tentar intervir junto ao gestor para regularizar aquela situação. Muitos postos já foram interditados porque não tinham condições de oferecer um ambiente para que o médico pudesse exercer de forma digna a medicina. Sim, muitos postos foram melhorados. Então temos formas de pressionar para que o ambiente de trabalho se torne mais saudável e mais tranquilo para o profissional médico. Então, nos procure aqui no sindicato, que nessa questão temos como intervir. Já na questão de caminhar, dieta e fazer exames, aí é com vocês, né, Lilian? Até que fazer exames, a gente tem como ajudar, porque pelo Clube CIMEP você consegue um desconto excelente no plano de saúde bom, que é a Unimed. A gente tem desconto em ingresso de cinema, então... Que não deixa de ser um tratamento, um investimento na tua saúde mental. Então, pegue, né, o seu consorte, pega uma sessão de cinema, vai espairecer, para de pensar só em medicina. É isso aí. Qualquer coisa nos procure aqui. Se vocês estão enfrentando alguma dificuldade que está tendo repercussão negativa na sua saúde mental, plantões super sobrecarregados por uma equipe mal dimensionada, ambientes insalubres, falta de medicamentos, procurem-nos. Nós vamos tentar dar um andamento a isso, tentar resolver esse problema. Bem, eu gostaria de agradecer você, Lilian, por mais uma participação aqui no nosso CIMEPcast. E é isso aí, estamos juntos. Estamos juntos. Quero agradecer a todos também que estão aqui nos escutando, nos vendo. Um abraço a todos, um abraço, Lilian. Até o próximo CIMEPcast. Tchau, tchau.